assistindo pelo Instagram. A gente está muito feliz que você está nos assistindo nessa noite, nos acompanhando. Se você está assistindo pelo YouTube também, a gente está muito feliz de você estar com a gente, participando desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E nessa noite, a gente está nesse mês de novembro, numa série onde a gente está falando sobre somos mais do que vencedores. Em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. E a mensagem dessa noite tem um título que diz: tudo contribui para o nosso bem. Amém. É inspirado em Romanos 8:28, que é um versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra de Deus é rica em promessas, é rica em verdades para as nossas vidas, em princípios que a gente deve levar por onde a gente anda. Mas nem sempre aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente espera, as nossas expectativas, estão alinhadas com os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Quantas vezes, ao longo da minha vida, acho que ao longo da vida de cada um de nós aqui, a gente tinha uma expectativa no coração, a gente queria que as coisas fossem do jeito que a gente achava que deveria ser, e as coisas mudam completamente. A gente não entende, muitas vezes, por que certas coisas estão acontecendo com a gente, por que a gente está tendo que passar por certas situações, e a gente não acha uma explicação para aquilo, e a gente reclama com Deus, a gente fala: Deus, por que você está permitindo que isso aconteça comigo? E tem uma passagem na Bíblia, em João 13:7, que Jesus, falando com Pedro, ele falou assim: respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Deus mostra para a gente depois o porquê ele fez certas coisas antes. Deus é nosso amigo, ele quer compartilhar as coisas com a gente e quer que a gente saiba o motivo por que ele está fazendo certas coisas. Ele não vai falar necessariamente quando a gente está passando pela situação, mas lá na frente a gente vai entender o porquê das coisas aconteceram da forma como aconteceram. Eu sou filho de pastor, sou também neto de pastor, então nasci numa igreja, numa época em que era igreja o tempo todo, Uma época que seria na igreja no domingo, na segunda-feira à noite tinha lá um culto de oração, na quarta à noite culto de oração. Eu lembro, minha mãe contava que eu bebezinho, eu e minha irmã, a gente ia para a igreja no carrinho, no cestinho, tava o tempo todo na igreja. Quarta-feira, quinta-feira, sábado dos jovens, domingo de manhã à noite, escola bíblica dominical, não saía da igreja, E às vezes eu ficava cansado daquilo. Poxa, meu pai não podia ter escolhido outra profissão, tinha que ser pastor para eu estar na igreja o tempo todo, Era criança, adolescente, não entendia aquilo. E acontecia também, pelo fato do meu pai ser pastor, a gente acabou viajando, mudando de cidade algumas vezes. E eu também não gostava daquilo. Eu lembro que a gente morou 1 ano no sertão do Piauí, vivendo ali uma comunidade muito pobre, uma pobreza muito grande, extrema, E lá a gente estava, e eu era criança, muito pequeno, o que eu estou fazendo aqui, Saí lá do conforto de São Paulo para vir para o sertão do Piauí, nem entendia, mas Deus tinha os propósitos dele. Férias, A maioria das férias, eu lembro que a igreja que meu pai pastoreava tinha um barco no Rio Amazonas. A igreja, os irmãos se uniram, fizeram um investimento e compraram um barco que chamava O Semeador. Esse barco tinha um barco de madeira, com motor a diesel, mas dava para dormir lá dentro, dormir em rede, E minhas férias, uma das férias foi no barco O Semeador, percorrendo o Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Negro. Não entendia também, Porque o que eu estou fazendo aqui? Como criança a gente até gosta, E meu pai, ele me colocou numa escola
uma escola americana quando eu tinha 4 anos de idade. Era uma escola onde eu aprendi inglês, era das 8 da manhã às 3 da tarde, inglês, professores americanos. E naquela época eu também, minha mãe falava que eu reclamei muito de ter ido para aquela escola, porque eu não entendia o que as pessoas falavam, meus coleguinhas de sala, e aquela sala parecia uma filial da ONU, né? Porque tinha um amiguinho que era coreano, outro que era chinês, outro que era francês, outro que era italiano, outro que era alemão, e a língua comum ali era o inglês que a gente falava, cada um tinha sua língua materna, né? E o tempo todo, depois eu saí, meu pai se mudou para Salvador, e ele foi ser pastor de uma igreja na periferia de Salvador, uma igreja num bairro muito pobre chamado Itapajipe, também muita pobreza. E acabava que por conta disso, você vê, eu estudei numa escola americana, eu só estudei lá porque meu pai era pastor e conseguiu uma bolsa, era uma escola americana cristã, e eu e minha irmã a gente conseguiu estudar lá, porque meu pai não tinha condições de pagar aquela escola. E era um extremo, né? Eu acho que antes de entrar nessa escola, passei um ano no Piauí na extrema pobreza, entrei nessa escola americana. Era uma escola onde a minha irmã, por exemplo, foi convidada para passar um final de semana na fazenda de uma amiguinha. Foi um chauffeur lá, naquela época era um Landau, foi de cap buscar ela lá em casa, e ela foi de avião particular, jatinho, porque na fazenda tinha pista de pouso. Então assim, a gente convivia, né, nessa escola americana com pessoas assim, com muito dinheiro, porque a gente só estudava lá porque a gente tinha uma bolsa, e ao mesmo tempo, meu pai em São Paulo, né, a igreja que ele estava o tempo todo abrindo congregações, a gente estava lá em tudo quanto é bairro, na periferia, na favela, na comunidade. E eu não entendia isso. Por que ter que mudar de escola o tempo todo, né? Depois a gente veio para São Paulo, fui para o interior de São Paulo, estudei em escola pública, em escola particular, de tudo. E a gente não conhece a fotografia inteira. E depois de um tempo que eu tinha estudado na escola americana, a gente já estava aqui em São Paulo, uma das perguntas que eu fiz uma vez para Deus foi: por que eu aprendi inglês se eu não uso inglês? Né? E aí um belo dia, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui convidado, porque tinha uma missão que vinha para o Brasil e trazia muitos pastores, grupos de missionários, e eles precisavam de intérpretes e tradutores. E durante 3 anos, na minha adolescência, mês sim, mês não, eu estava com uma missão e ficava assim 15 dias, a semana inteira, rodava para o São Paulo inteiro, estudava de manhã, à tarde pegava um ônibus e era em tudo quanto é canto. Guarulhos, Zona Leste, Zona Sul, tinha um itinerário, eu passava a semana inteira falando de Jesus, porque tinha que ter alguém para traduzir aqueles americanos. Então Deus tem um propósito com todas as coisas. E não só isso, eu pregava nas igrejas, por mais que meu pai fosse pastor, na adolescência eu não chegava a pregar na igreja, mas jovem como adolescente eu estava o tempo todo do lado dos pastores pregando. Então eu fui sendo preparado. Deus, de certa forma, criou condições para que eu me acostumasse a falar em público lá na frente. Estava lá o tempo todo traduzindo. E até anos depois, né, até com 20 e poucos anos, vinham pastores, às vezes americanos. Um dos que eu traduzi chamava Kingsley Fletcher, que era um pastor americano, que inclusive é rei de uma região em Gana. E fiquei meses traduzindo ele sempre que ele vinha a São Paulo. Eu nem sabia, anos depois eu estava até escutando o Theo Hayashi, né, da igreja Zion, e ele falou: não, meu pai espiritual é o Kingsley Fletcher. Eu nem sabia disso. Depois o Theo Hayashi ficou alguns anos na igreja do Kingsley Fletcher, na Carolina do Norte. Então quando a gente olha, né, lá atrás, eu adolescente me questionava certas coisas, né? Deus, por que isso? Depois de alguns anos eu fui trabalhar, depois de terminar a faculdade, numa consultoria, em que eu tinha que viajar o Brasil inteiro, e o tempo todo lidar com pessoas completamente diferentes. Cada semana eu estava numa empresa diferente, tendo que lidar com temperamentos diferentes, com pessoas de diferentes
posições da empresa, às vezes falando com o presidente, às vezes com o diretor, às vezes com o gerente, às vezes com o analista. E você vê, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda aquela trajetória para mim de ter que mudar de lugar, de ter que mudar de escola, que eu achava péssimo, ter que fazer novas amizades o tempo todo, aprendendo a conviver com novas pessoas, a conhecer outras pessoas que eu nunca tinha visto, Deus foi me dando habilidades de saber me relacionar com as pessoas, de saber falar com pessoas humildes, de falar com pessoas ricas. Deus quer que o povo dele esteja em todos os lugares. Deus quer que tenha pessoas, servos deles nas comunidades, nas favelas, e Deus quer salvar também o rico. Deus não faz acepção de pessoas, e Ele quer preparar os seus filhos para que nós sejamos usados em toda e qualquer situação. Qual é a sua bagagem? O que você traz de peso? O que você traz de leve? Qual foi a sua trajetória? Romanos 8:28 fala exatamente isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem, ou cooperam para o bem daqueles que o amam. O primeiro ponto que eu queria falar nessa noite, que o mais importante é amar a Deus. A gente sabe que, como cristão, nós aprendemos que a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento, amar a Deus, né, acima de todas as coisas. E será que nós amamos a Deus? A gente tem a certeza absoluta que Deus nos ama. Deus nos ama do jeito que nós somos, na situação que nós estamos, na condição que vivemos. Deus nos ama com pecado. Deus nos ama do jeito que a gente é, com as nossas fraquezas, com os nossos erros. Erramos toda semana, todo dia. Estamos sempre caindo, levantando, sofrendo, nos alegrando. Aquela vida às vezes de altos e baixos. Deus vai nos amar em todo e qualquer momento das nossas vidas. Igual, o amor dele não muda, não tem variação, ele continua nos amando em qualquer situação. Nós amamos a Deus? Claro que a gente nunca vai conseguir amar a Deus no mesmo nível que Ele nos ama, porque Ele é Deus. Não dá para comparar o amor de Deus para com a humanidade com o nosso amor para com Deus. Mas nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E é um exercício diário, porque quando a gente ama uma pessoa, nós damos prioridade a essa pessoa. A gente se preocupa com o que aquela pessoa gosta, com os desejos, os interesses daquela pessoa. A gente está atento aos sentimentos daquela pessoa. Em relação a Deus, às vezes a gente acha que talvez por Deus ser Deus, que a gente não deveria, não. Deus está tranquilo. Não é como uma pessoa que está passando por problema que eu tenho que estar ali próxima. Não, mas Deus quer falar com você. Deus quer estar próximo de nós. Ele quer compartilhar de cada detalhe das nossas vidas com Ele. Você pode estar passando por uma fase na sua vida onde você não esteja entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, mas Deus quer partilhar desse momento com você. Ele quer que você fale com Ele nessa situação difícil, abrindo o seu coração para Ele, falando aquilo que você sente. Deus espera isso de cada um de nós. Então foi quando Jesus, respondeu, em Mateus 22:37, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E é muito bonito o que Jesus falou, amar com o coração, com a alma, com o entendimento. Ou seja, com o nosso todo, Não é só amar com o coração, não é só amar com o entendimento, não é só amar com a alma, é amar por completo. Quando nós amamos a Deus com essa completude, com todos esses aspectos envolvidos, a gente está entregando a nossa vida por completo a Deus no nosso dia a dia.
Amar a Deus significa também se entregar a Deus. Abrir mão dos nossos interesses pessoais, daquilo que é a nossa prioridade naquele dia, naquela semana, em favor daquilo que é prioridade para Deus. Você sabe o que é a prioridade de Deus para a sua vida nesse tempo? Talvez você não saiba exatamente o que Deus quer fazer com você. Como é que Deus vai usar minha vida? Como é que eu posso ser útil para Deus? De que forma eu posso ser usado por Deus? Talvez você não saiba isso, mas você sabe que Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Você sabe que Deus quer que você ore e que você apresente a Ele todas as suas petições. A palavra de Deus fala todas as suas petições, não fala algumas. A palavra de Deus não fala, você apresenta a Deus as petições mais complexas, mais difíceis. Não, Deus quer que você abra o seu coração para Ele em relação a toda e qualquer necessidade que você tenha. Ah, mas eu só falo das necessidades muito grandes, daquela dívida enorme que eu tenho para pagar, daquele problema grave de saúde de um familiar. Não, Deus quer que você peça ajuda nas mínimas coisas. Deus, eu vou entrar agora nessa reunião. Coloca as palavras certas na minha boca. Por melhor que você seja, né, um profissional capacitado, participou de centenas, milhares de reuniões, é um momento de humildade ali, você abrir seu coração para Deus e falar: Deus, me ajuda aqui. Essa reunião, entre aspas, tá dominada, né? Já sei tudo, já me preparei. Mas Deus quer que você abra o seu coração para Ele, entregue, como diz a Bíblia, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus quer participar de tudo que envolve as nossas vidas, porque Ele nos ama muito. E nós envolvermos Deus em cada detalhe das nossas vidas é uma forma de expressarmos o nosso amor para Deus com as nossas atitudes a cada dia. Agora, o segundo ponto da mensagem é assim: nem tudo vai acontecer do seu jeito. Nem tudo que você espera que aconteça vai acontecer. Deus, Ele olha a fotografia maior, né? Aquela fotografia panorâmica, 360. Ele vê por dentro, por fora, de cima, de baixo. Ele tem um ângulo que é diferente do nosso. A perspectiva de Deus é uma perspectiva eterna. Eu escutei um testemunho, né, de um pastor falando de um membro da igreja dele, que era um jovem, tinha 30 e poucos anos, extremamente saudável, casado, tinha 2 filhos, e um belo dia ele tinha sido atleta na juventude, e um belo dia ele descobriu que ele estava com um câncer no cérebro, e um câncer terrível. E aquele homem começou a buscar a Deus, obviamente pedindo cura, libertação daquela doença terrível, e começou a orar e pedir a Deus. Mas ele não ficou simplesmente orando e falou assim: Deus, o Espírito Santo de Deus falou com ele e tocou no coração dele no seguinte sentido: olha, Deus quer te usar, eu quero te usar nessa situação, para que essa situação terrível possa ser bênção para outras vidas. E ele começou a dar testemunho, falando: olha, eu estou enfrentando isso. Ele passou por cirurgia, quimioterapia, e ele ainda conseguiu viver alguns anos. No final ele acabou falecendo. Mas antes de falecer, teve uma reunião em que o pastor da igreja pediu para ele trazer um testemunho, e ele tinha um irmão que jamais aceitou um convite para ir para a igreja. Mas como o irmão dele estava naquela situação terrível, sofrendo, né, ali já muito magrinho, ele falou: poxa, meu irmão me convidou, eu vou lá. E quando o irmão dele trouxe um testemunho naquela noite, falando de como Deus estava sustentando ele naquele momento tão difícil, quando no final ele fez um apelo e pediu para que as pessoas que foram tocadas por aquela mensagem quisessem entregar a sua vida a Jesus, viessem na frente, o irmão dele foi lá na frente. Glória a Deus. E aceitou Jesus. Aleluia. A gente não entende, né? Quantas vidas esse rapaz foi usado por Deus para trazer para o conhecimento de Jesus Cristo. E Deus tinha um propósito com ele até aquele momento.
a gente questiona muito, e com razão somos seres humanos. Quantas perguntas e questionamentos a gente não faz a Deus, mas a gente não tem a fotografia completa que só Deus tem. Ele consegue enxergar o começo, o meio, o fim, o passado, o presente e o futuro. Cabe a nós confiar em Deus, independentemente do que esteja acontecendo nas nossas vidas, porque Deus é fiel. Amém. Em toda e qualquer circunstância, Deus é fiel, permanece fiel, do começo ao fim, do nosso problema, da nossa situação e das nossas vidas. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus mesmo não queria, obviamente, ir para a cruz. O pastor Elias outro dia estava falando sobre isso. Quem quer passar por uma morte terrível? Ele foi chicoteado com azorrague, né? Que é um tipo de um chicote que tem pedaços de osso. As costas de Jesus estavam completamente rasgadas. Ele teve que transportar aquela cruz, né, pesada, transportando para o próprio instrumento de morte ali contra a vida dele. Levou aquela cruz até o Calvário, desmaiou no meio do caminho. Uma morte terrível, né? Crucificado naquela cruz, pendurado, nu, humilhado. E Jesus falou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha o coração de Jesus Cristo, né? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Quantas vezes a gente torce para que Deus nos leve para um determinado caminho, mas Deus, na sua infinita bondade, tem algo melhor. A gente vê às vezes casais de namorados, né, jovens, os noivos. Ah, mas eu quero me casar com essa pessoa. E aí às vezes Deus faz com que aquilo não aconteça, né, aquele casamento não se concretize, porque Deus está enxergando o futuro e vê coisas que a gente com os nossos olhos humanos não consegue ver. Mas às vezes a gente está ali, né, insistindo, e Deus tem outro projeto para as nossas vidas, a gente não sabe, porque Ele tem uma fotografia completa. Em Filipenses 1,12, Paulo diz assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo tinha plena convicção de que todos os sofrimentos que ele tinha passado, todos os desafios, todas as lutas, contribuíam para o Evangelho, para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu penso na história de José, que filho de Jacó, que foi levado para o Egito, que depois ficou um tempo na prisão, e ele foi preparado por Deus para ser governador do Egito. E eu fico imaginando ele na cadeia. Se você passa alguns anos na cadeia, né? Eu nunca passei, mas a pessoa que passa alguns anos na cadeia, ainda mais de maneira injusta, né? Ele não cometeu nenhum crime, não fez nada de errado, estava lá. Na cadeia no Egito, como no Brasil, a grande maioria das pessoas que estão na cadeia, quer dizer, talvez 99%, se você olhar talvez o passado, vieram de famílias muito pobres. A gente vive num país com grandes desigualdades sociais, com situações que às vezes levam muitas pessoas à criminalidade por conta do ambiente que a gente vive, de extrema pobreza. E obviamente a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Claro que a gente tem a influência maligna levando pessoas ao crime, mas José estava lá na cadeia. Eu acredito que quando ele se tornou governador do Egito, a Bíblia não fala sobre isso, que ele tenha de alguma forma pensado nas pessoas que estavam lá na prisão. Quantas conversas ele não teve com as pessoas que estavam ali na cadeia no Egito, sobre a situação da família, sobre as condições de vida nas casas. E você vê, ele foi usado por Deus justamente para ser o governador que administrou 7 anos de fartura, e depois 7 anos de pobreza. Ele estava plenamente preparado para entender como o povo sofria. Ele tinha estado com eles, com as pessoas do povo que estava ali na cadeia.
conviveu o tempo todo, de manhã até a noite. Todas as situações difíceis também que acontecem com a gente, aquelas coisas que a gente fala, poxa, isso daqui não vai acabar. Estou há tanto tempo sofrendo com esse problema, com essa dificuldade. Quando que isso vai acabar? Quando é que essa situação vai passar? A gente não entende agora, mas Deus já sabe o que vai acontecer. E a gente tem que confiar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Ainda que aquilo que esteja acontecendo no presente seja totalmente do nosso desagrado, totalmente oposto daquilo que a gente gostaria que estivesse acontecendo com a gente. Isaías 55, versículos de 8 a 9, profeta Isaías, traz essa mensagem de Deus, essa revelação, dizendo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isso é Deus falando. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus vai ter sempre pensamentos maiores do que os nossos pensamentos. Deus vai ter sempre um caminho melhor do que os nossos caminhos. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é poder. Glória a Deus. É espada e escudo de todos aqueles que nele confiam. O caminho do Senhor é perfeito. Você pode achar que você está num caminho terrível, mas permaneça junto ao Pai. Obedeça a palavra de Deus. Tenha comunhão com o Senhor. Ore, busque a presença de Deus. Busque a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele quer ter comunhão com você. Ele vai te ajudar a atravessar esse momento difícil. Talvez você não vai ter alívio nem agora, nem por mais alguns anos. Mas confie que Deus está do seu lado. Como Paulo falou aqui, eu tenho certeza, Ele falou que as coisas que aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. E lembre que não é só você, não é só a sua pessoa. Pense na perspectiva do reino de Deus. Pense que há algo muito maior do que você apenas. A gente às vezes é natural, somos muito individualistas. A primeira reação nossa é pensar em nós mesmos, no eu, na minha circunstância, na minha situação. Mas Deus está trabalhando com cada um de nós em todas as circunstâncias. E a gente não pode deixar de confiar em Deus. Confia no processo, no tratamento que Deus tem para cada um de nós. O terceiro ponto dessa mensagem diz assim: a certeza de que Deus está no controle. Como é que eu vou confiar em Deus se parece que está tudo caindo ao meu redor? Parece que está tudo desmoronando. Confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Quando a gente anda meditando na palavra de Deus, conversando com Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos dando direcionamento em cada detalhe das nossas vidas. De manhã, à tarde e noite. Eu me lembro uma vez, eu estava já morando no Rio de Janeiro, e eu fui convidado para fazer uma tradução de um pastor americano que ia pregar numa igreja Assembleia de Deus em Niterói. E era uma igreja muito grande, 2.000 lugares, a igreja enorme ali em Niterói. E o pastor me ligou e falou: olha, Heber, você pode traduzir, vai ser um domingo de manhã, vem para cá tal horas. E eu me preparei, era uma igreja Assembleia de Deus, coloquei paletó e gravata, me preparei para estar falando ali naquela manhã. E eu lembro que o Espírito Santo de Deus à noite falou no meu coração: prepara uma palavra. Eu falei: prepara uma palavra? Eu vou traduzir. O tradutor, assim, algumas vezes que eu traduzi, no máximo, às vezes, os pastores chegavam um pouco antes e falavam: eu vou falar sobre isso, eu vou abrir esse versículo, para eu me preparar, porque você leva a Bíblia em português, ele está com a Bíblia em inglês, você vai ter que ler os versículos que ele vai falar naquele momento. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: prepara uma palavra. Eu falei:
Estranho isso, hein? E lá fui eu, acordei bem cedo aquele domingo de manhã. Eu morava no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, e eu tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói para chegar lá em Niterói. Fui bem cedo, porque era longe, né, para não atrasar. Cheguei lá na igreja, o pastor me recebeu, fui lá no gabinete e tal. Daqui a pouco o pastor no telefone e falou: o pastor americano estava vindo de Belo Horizonte, perdeu o voo dele e não ia poder chegar no Rio de Janeiro. E aquele pastor me conhecia de amigos, né, que indicaram, ele não sabia quem eu era. E ele falou: Heber, na Assembleia de Deus, eu nem era da igreja Assembleia de Deus. Ele falou: você pode trazer a palavra nessa manhã, já que o americano vem, você pode trazer a palavra? Você vê como Deus é bom. Eu tive que pregar naquela manhã, foi uma bênção, graças a Deus, mas o Espírito Santo de Deus me avisou uma noite antes. Eu senti claramente, prepara uma palavra. E aconteceu isso naquele domingo de manhã. Eu acabei tendo que ser, né, usado por Deus ali naquela manhã, porque o pastor que tinha sido convidado para pregar não pôde ir. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele fala conosco. Ele nos alerta do pecado, do perigo. A palavra de Deus fala que Deus não permite que venha sobre nós tentação além daquilo que a gente possa suportar. Se a palavra de Deus diz isso, significa que você nunca vai receber sobre a sua vida uma tentação que você não seja capaz de fugir, de escapar, né? Quantas vezes, né, se a gente cai em tentação, a gente cai não porque Deus permitiu, esse versículo não funciona, não. Com certeza tinha formas de você escapar daquela tentação. Você caiu nela porque você quis cair na tentação, consciente. E é isso que a palavra de Deus diz. Deus, o Espírito Santo de Deus, é o nosso consolador. E Ele fala com a gente o tempo todo. E a gente muitas vezes esquece, né? Vai passando o dia sem se aperceber da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele está presente o tempo todo e quer ter comunhão conosco. A palavra de Deus diz: o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao Pai. Está o tempo todo ali, né, reportando, falando, o Heber, o Elias, a Mariana, falando daquela comunhão, né? Não sei nem como é tão elevado, né? Algo tão maravilhoso que não sei nem como é que se dá isso. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede a quem? Ao Pai. E Ele está intercedendo o tempo todo, né? O Espírito Santo de Deus, nós temos que ter essa percepção e essa compreensão de que o Espírito Santo de Deus está aqui na terra, está ao nosso lado para nos ajudar. Quando a palavra de Deus diz que nós, né, que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, o Espírito Santo de Deus vai permitir e vai estar com a gente em qualquer situação, em qualquer momento, porque Ele é o ajudador, é aquele que nos capacita, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos unge, é aquele que nos admoesta, é aquele que nos ajuda todos os dias das nossas vidas. Enquanto você estiver aqui na terra respirando, o Espírito Santo de Deus está do seu lado, te ajudando a caminhar aqui na terra, para a glória e honra de Deus. Como Paulo falou, todas as coisas contribuíram, né, para maior proveito do Evangelho. O Espírito Santo de Deus quer nos usar para quê? Para o reino dele. Nós estamos aqui, não é como passageiros, né? Não é só de passagem, comprei um bilhete, né? Estou indo lá para o meu destino, que é a expectativa de ir lá para o céu, né? Comprei meu bilhete, estou indo aqui no trem, né? Rumo ao céu, vou ficar sentadinho na minha cadeira, sem fazer nada, acomodado, comprei a passagem de primeira classe, deixa a vida me levar. Não é isso.
Cada um de nós foi chamado com um propósito. Nós temos que trabalhar para Deus. Cada dia das nossas vidas, nós somos chamados para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Fazer a diferença para quem? Para o reino de Deus. Nós não fomos chamados para ser meros espectadores das coisas que acontecem ao nosso redor. Se você assistiu alguma situação trágica na televisão, o que você deveria fazer? Ficar se remoendo, se contorcendo porque aconteceu? Escutei algo terrível agora. Por que você não ora por algo terrível que aconteceu? Você está comentando com seus amigos sobre a guerra da Ucrânia, da Rússia. Ok, eu comento também, todos comentamos, falamos. Mas o que você tem feito a respeito do reino espiritual, do reino de Deus? Você escuta quantas desgraças por dia na televisão, na internet, dos seus amigos? O que você está fazendo a respeito? Sabia que você tem poder através de Jesus Cristo para ser usado para impactar o mundo? Amém. Você não foi usado e chamado só para impactar a sua casa, só para impactar a casa do seu vizinho. Nós fomos chamados para impactar o mundo. É porque nós somos bons, nós somos capazes? Não. É porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O poder não vem de nós, o poder vem do Espírito Santo de Deus. E o que nós temos feito a respeito? Como temos permitido que o Espírito Santo de Deus use as nossas vidas? A oração é como se fosse um trem, né? Que tem uma linha de trem e a oração está indo, né? Rumo ao destino, como se fosse uma locomotiva. Mas se nós não estamos sendo usados, né, por Deus como instrumento de oração, Deus vai usar outra pessoa. Se a gente não está colocando a nossa vida no altar, porque Deus nos dá livre-arbítrio. Deus não vai chegar de manhã para você e falar, te cutucar e falar, olha aí, porque a primeira coisa que você deveria fazer quando você acorda é falar com Deus, seu melhor amigo, a pessoa mais importante para você. Deus não vai te cutucar de manhã e falar, olha aí, por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. No começo, o primeiro ponto, eu estava falando, o mais importante é amar a Deus. E o amor a Deus não se expressa simplesmente com as nossas palavras, uma vez por semana, quando a gente vem à igreja. O amor a Deus se expressa muito mais com as nossas ações, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, para com as pessoas ao nosso redor. Não adianta nós sermos legais com quem é legal com a gente. É difícil ser legal com quem não é legal com você. É fácil amar quem te ama. É muito difícil amar quem não nos ama. Mas é isso que Deus espera de nós. Jesus Cristo nos salvou sendo nós ainda pecadores. Ele nos salvou do jeito que a gente estava. Quebrado, sujo, ferido. E Ele nos amou. E Ele espera isso de cada um de nós. Esse amor, esse comprometimento. Mas Deus nunca vai ficar exigindo isso da gente. Porque Ele é um Pai perfeito e quer que a gente faça isso de coração. Com vontade própria. Como Jesus falou, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Foi um chamado de Jesus Cristo para cada um de nós. Cabe a cada um de nós, como filhos de Deus, escutar esse chamado e exercitar isso a cada dia. O livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quantos planos a gente faz e já fez ao longo das nossas vidas que não aconteceram, né? Se for falar a quantidade de vezes que a gente fez determinados planos e projetos que não necessariamente aconteceram, não significa que a gente deve deixar de fazer planos. Mas a palavra de Deus fala que a gente deve apresentar os nossos planos, né, os desejos do nosso coração, os nossos propósitos a Deus.
E a gente deve fazer isso. Quando a gente está alinhado com Deus, é muito mais fácil fazer plano. Quando eu falo estar alinhado, significa quando a gente está vivendo uma vida de comunhão e de conversa, de intimidade com Deus. É totalmente diferente você fazer plano numa situação dessa do que você fazer planos numa situação que você passa a semana inteira sem falar com Deus, sem ler a Bíblia, sem buscar a presença de Deus. É totalmente diferente. Porque você está respirando a presença de Deus. E quando você for fazer um plano, você não vai fazer tudo aquilo na sua cabeça. Você vai fazer sob a direção do Espírito Santo de Deus. Você vai entregar o plano a Deus. Deus, esse é o plano que eu tenho. Mas eu sei, Deus, que pode ser que esse plano não aconteça, porque eu não sei qual é o seu propósito para esse plano. Pode ser que o seu propósito para esse plano seja diferente do meu. Mas mesmo assim, Deus, esse é o plano. Mas Deus, se você tem um plano melhor do que o meu, que se cumpra o teu plano na minha vida, que seja feita a tua vontade, que não seja feita a minha. Glória a Deus. A gente tem que estar vivendo a cada dia dessa forma. E o Espírito Santo de Deus vai nos dirigindo, vai nos capacitando a cada momento. Eu vou pedir para você ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Vamos conversar com Deus. Pai querido, Pai da eternidade, nosso Pai, Deus de amor, Deus maravilhoso, nós apresentamos nessa noite cada vida que entrou aqui na Tua casa, Pai, para escutar de Ti, para escutar da Tua palavra, para receber do Senhor uma palavra, uma direção, um caminho. Deus, a Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Você entrou aqui nessa noite cansado, sobrecarregado, oprimido. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o Deus que tira toda a carga e traz sobre si. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós. E porque nós podemos ter a certeza e a convicção que o Teu plano para cada um de nós é perfeito. Que os Teus propósitos, os Teus pensamentos para cada um de nós são muito maiores, Pai, que os nossos pensamentos, os nossos planos para as nossas próprias vidas. Pai, nos ajude e nos capacita a confiar no Teu propósito, nos Teus planos para as nossas vidas. Nos dá essa fé, essa convicção, Deus, de entender que o Senhor tem algo perfeito para cada um de nós. O Senhor tem uma vida de paz no meio da tribulação. Uma vida de alegria no meio de, às vezes, situações tristes. O Senhor traz o bálsamo da Tua alegria, que só o Teu Espírito Santo pode dar, Senhor. Pai querido, nessa noite apresentamos cada vida aqui diante do Teu altar e declaramos a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre cada vida nessa noite, em nome de Jesus. E se você entrou nessa noite e ainda não tem um relacionamento com Jesus Cristo, a palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo quer ter um relacionamento com você. Talvez você esteja escutando pelo Instagram, pelo YouTube. Saiba que Jesus Cristo te ama. E você pode nessa noite abrir o teu coração e falar: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Entra na minha vida e faça algo novo. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus.